Olá, paz seja convosco. Nós estamos no treinamento para intercessores, fortalecendo o alicerce. Na aula anterior, nós vimos 3 níveis de oração e os tipos de oração em cada nível. Primeiro nível é quando você coloca Deus no centro das suas orações. E você faz oração de ação de graças, de louvor e de adoração. O nível 2 é quando você tem você como centro das suas orações. E também temos 3 tipos de oração: a oração da petição ou súplica, da consagração ou dedicação e a oração da entrega. E o nível 3 é o nível que você vai colocar os outros como centro das suas orações e você vai fazer a intercessão, você vai se colocar na brecha por eles. Então, antes de nós darmos início à aula de hoje, eu quero orar com você. Espírito Santo querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua direção para esta aula. Te agradecemos porque o Senhor esteve conosco até aqui e continuará. Abre o nosso entendimento para podermos entender e saber, aprender como orar melhor. Em nome de Jesus. Vamos compartilhar a tela aqui. Eu espero que você tenha anotado tudo, anotado os versículos e estudado, porque isso é muito importante. Isso vai fortalecer o alicerce da sua vida. Hoje nós vamos ter muitos exercícios também. Então, nós falamos sobre os níveis de oração, falamos de oração eficaz, mas na verdade, o que é a oração? Valnice Milhomens, num livro chamado Tipos de Oração, ela define oração como mais que tudo. Oração é a comunicação íntima entre duas pessoas que se amam, Deus e você. Preste bem atenção aqui. É uma comunicação íntima entre Deus e você. Isso significa que você vai conversar com Deus e contar coisas para Ele que só Ele vai saber. E se você o teme, você também vai saber segredos de Deus. Olha o que diz o Salmo 25:14. O Senhor revela, ou o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Temer não significa ter medo. Temer significa ter consciência de quem nós somos e de quem Deus é. Você sabe quem você é? Você fala, eu sou fulano de tal, eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um pastor, eu sou um diácono, mas não é isso. Essas são as ocupações que você tem. Quem é você realmente? Em primeiro lugar, nós temos que saber que nós somos o quê? Filhos de Deus. Eu sou filha de Deus. Então, quando nós temos a consciência de que nós somos filhos de Deus, nós vamos saber que esse Deus que faz todas as coisas é o nosso Deus que nos permite fazer todas as coisas. Lá em Gênesis, no comecinho de Gênesis, nós vimos que Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, tudo aquilo que Deus tinha, ele colocou dentro do homem. Ser a imagem e semelhança de Deus significa ter as mesmas características de Deus. Por isso que Adão não precisou ir para uma faculdade, não precisou ir para uma escola para aprender as coisas. Adão deu nome para todos os animais, porque ele tinha a mente de Deus. Mais para frente, quando nós vemos o episódio da Torre de Babel, os homens começaram a construir aquela torre e eles fizeram tijolos. Quem foi que ensinou eles a fazerem tijolos? Ninguém ensinou, porque eles tinham o quê? A mente de Deus, uma mente criadora de todas as coisas ali que eles podiam fazer. Criadora não, co-criadora, criação junto com Deus. Deus deu toda a matéria-prima que existe. E o homem, com esta matéria-prima, ele podia criar outras coisas, co-criar outras coisas. Então, Deus deu a terra.
Com aquela terra, o homem teve a ideia e fez os tijolos. Ele construiu, começou a construir a torre. E a palavra de Deus diz que quando Deus viu aquilo, ele falou: vamos descer e dar um basta, porque não vai ter o que o homem não possa fazer. Então, se o homem não tivesse esse freio de Deus, ele teria feito muito mais. Hoje, depois de tanto tempo, o homem já chegou no espaço. O homem já construiu coisas que eram inimagináveis há 20 anos atrás. Então, quando este homem foi barrado, é porque ele poderia fazer muito mais. Mas o pecado começou a fazer o quê? Cada vez que terminava uma dispensação, Deus tirava um pouco da inteligência do homem para ele não avançar tanto. Então, mas ele conseguiu avançar. Quando Jesus veio, Jesus resgatou tudo isso. Então, a inteligência do homem é uma inteligência divina. E tudo aquilo, por isso que Jesus fala que tudo aquilo que você imaginar, tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você pedir e acreditar, você vai ter. Porque a sua mente é conectada com a mente de Deus. Na verdade, o seu subconsciente, que fica nessa parte de trás. O seu subconsciente é conectado ao Espírito de Deus. É o seu espírito com o Espírito de Deus. Então, se você tiver acesso constante, tudo aquilo que você imaginar, você terá. Aqui também diz que oração é uma comunicação entre nosso espírito recriado e o Espírito de Deus que em nós habita. É um relacionamento íntimo. Então, tem essa conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Porque o espírito recriado, quando nós aceitamos a Jesus, nós voltamos a ter novamente um espírito ligado a Deus. Porque até então ele estava desligado por causa do pecado. Então, a oração é a chave para o sucesso. Todo o sucesso da sua vida, ele só vai acontecer se for baseado na oração. Por isso que ela é o alicerce de todas as coisas. O segredo das orações respondidas afirmativamente é orar de acordo com a constituição do reino. Por que afirmativamente? Porque existem orações que são respondidas de forma negativa. Então, todas as orações são respondidas, mas nós queremos sempre que ela seja afirmativa, porque é aquilo que está dentro do nosso coração. Mas para nós termos o sim de Deus, nós precisamos orar de acordo com aquilo que o reino de Deus diz. Então, nós precisamos aprender os princípios e leis que governam esse reino. E nós precisamos conhecer a sua constituição, a sua palavra, a sua vontade. Como é que nós conhecemos? Através da Bíblia. Nós precisamos saber o que é que está dentro da Bíblia para nós não orarmos fora daquilo. Porque se nós pedirmos alguma coisa que não está na Bíblia, que não dá base bíblica, nós não vamos ter uma resposta afirmativa. Então, nós precisamos conhecer qual é o tipo de lei, qual é o tipo de palavra, qual é o tipo da vontade de Deus, quais são os princípios que regem o reino de Deus. E aí nós vamos orar de acordo com eles. Quais são as formas de oração? Existem 3 formas que nós podemos apresentar qualquer tipo de oração. A oração privada, a oração em concordância e a oração coletiva. Qual é a oração privada? É aquela do TSD, do seu tempo a sós com Deus. Mateus 6,6 diz o quê? Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você quer, mas Ele quer ter uma conversa com você. Lembra que oração é uma conversa íntima, é o Senhor contando os segredos dele, você falando os seus segredos para Deus. É com os íntimos que nós temos segredos, e o Senhor quer ter esse tipo de intimidade com você. E Ele vai ter onde? No seu quarto. Quando você estiver fechado, quando você estiver, você e Ele. E esse seu quarto não precisa ser o seu quarto em si, mas um local que você possa colocar ali. Aqui vai ser o meu lugar para eu ter um tempo a sós com Deus. Pode ser na sua sala, se você não tem interrupção de ninguém, mas que seja ali.
Então, você precisa ter esse espaço reservado para falar com Deus, para você poder abrir o seu coração, contar tudo aquilo que está dentro de você. Às vezes você tem alguma angústia e você pode contar para Deus. Você tem uma necessidade, você conte para Deus. Você não sabe como resolver um problema, conte para Deus, porque Ele é que vai te dar a solução. Nós temos a oração de concordância, quando estão dois ou três. Então, Mateus 18, 19 e 20, o Senhor Jesus diz: Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, algumas versões diz, se dois ou três de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se unirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele não diz que ele estará, que ele vai aparecer, mas ele diz que ele está. Ele vai estar ali no meio, ele está ali com vocês. Se vocês estiverem orando em concordância. E orar em concordância significa eu digo uma coisa e você concorda comigo nessa coisa. Vamos supor, nós vamos fazer um evento, um encontro de mulheres, nós vamos fazer. E aí eu chamo duas pessoas e falo: orem comigo para esse encontro de mulheres, para que tudo corra bem. Mas uma dessas pessoas, uma está concordando comigo, está fervorosa, querendo mesmo esse encontro de mulheres, e a outra está achando que não vai dar certo, que não vai dar para fazer. Ela não quer fazer esse encontro, não quer participar desse encontro. Ela vai estar em concordância? Não. Estar em concordância significa ter o mesmo propósito. Não é um seguir para cá e o outro seguir para cá. É orar numa mesma linha. Marido e mulher, por exemplo, tem que orar e orar em concordância. Não dá para um querer uma coisa e o outro querer outra. Não dá para dentro de uma família, vamos fazer um projeto. Os filhos estão orando para um lado e os pais estão orando pelo outro. Não, tem que entrar em concordância. Às vezes, um tem que ceder daqui, outro ceder dali, mas entrar em concordância. Dentro da igreja também, quando nós vamos orar por um projeto, todos têm que estar em concordância. Porque se ali não tiver, se dois estiverem em concordância e um não, esse projeto, essa oração não vai ser aquela oração respondida de forma afirmativa. Porque existe o quê? Algo fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que deve haver concordância. Se não tem concordância, a oração não será respondida. Terceira é a oração coletiva, que aí é um grupo ou a igreja quando está reunida. Atos 4, 24 diz assim: Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Essa parte aqui é falando quando Pedro saiu da prisão, quando tinha um grupo orando, e Pedro foi tirado da prisão pelo anjo, e ele chegou lá batendo na porta. Quando ele contou tudo o que aconteceu, quando eles ouviram isso, eles levantaram juntos a voz, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu e a terra. Esta é uma oração de louvor. É uma oração que está dizendo a maravilha que Deus faz. Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Foi uma oração de louvor pela libertação de Pedro. Quais são os recursos da oração? Existem dois recursos que são tremendos, diz aqui. Quais são os recursos? O Espírito Santo e a palavra de Deus. Esses dois, Espírito Santo e a palavra de Deus, eles sempre caminham juntos. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos revela a palavra. É o Espírito Santo quem nos dá o entendimento. É o Espírito Santo quem abre os nossos olhos. É o Espírito Santo quem fala aos nossos corações. Então, quando nós pegamos uma palavra, por exemplo, aqui, está aberto em Deus, põe à prova a Abrão. Quando Deus pede o filho dele, e nós começamos a ler, e lemos a história aqui, se nós lermos sem o Espírito Santo, nós vamos achar que Deus é um Deus carrasco. Que Deus é um Deus que mente, porque ele prometeu o filho de Abraão,
Deu o Filho e agora está tomando. Sem o Espírito Santo, é isso que nós vamos entender. Que Deus é um Deus carrasco. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque quando nós vamos ler com o Espírito Santo, nós vamos ver que Deus estava provando. Deus queria ver a fidelidade de Abraão. Deus queria ver o quanto ele amava a ele. Deus não ia tirar Isaac. Deus não ia mandar ele matar. Tanto que depois, lá no versículo 14, fala que Deus apareceu ali. Deus falou para ele, apareceu um cordeiro, na verdade, apareceu um cordeiro, e Deus falou: pegue o cordeiro e mate. E Abraão falou: o Senhor me proveu. O Senhor é aquele que me dá. O Senhor é aquele que se manifesta quando não existe nada. O Senhor proverá. Então, nós precisamos orar a palavra e orar no Espírito. Toda oração tem que ser respaldada pela palavra. Eu não posso falar uma coisa que a palavra não diz. Eu não posso fazer uma oração se a palavra não diz que aquilo pode acontecer. Então, toda oração que nós fizermos tem que ter respaldo na palavra de Deus. E orar no Espírito, nós devemos orar em línguas. Por que orar em línguas? Porque o apóstolo fala que a oração em línguas faz com que nós sejamos edificados. Quando existe a interpretação dessas línguas, é para que a igreja seja edificada. Mas eu sozinho, eu falando em línguas, não adianta, não preciso ficar gritando no meio de todo mundo, porque isso é para edificação minha. Então, quando nós oramos no Espírito, quando nós oramos em língua e estamos na igreja, não precisa cada um gritar mais alto que o outro. Porque falar em línguas sem interpretação é edificação própria. E ninguém precisa saber que você está sendo edificado. Então, nós temos que ter discernimento disso. Quais são as armas de combate da oração? Então, primeira arma é a autoridade de ligar e desligar. Mateus 18:18. Digo-lhes a verdade, Jesus dizendo: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O Senhor nos deu autoridade para isso. Como é que essa autoridade veio? Quando nós aceitamos a Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele estava falando para os discípulos: olha, vocês têm essa autoridade, porque eu estou aqui com vocês. Quando eu for embora, o Espírito Santo vai estar aqui com vocês, vocês vão continuar tendo essa autoridade, porque eu sou ele aqui na terra. Então, tanto o Espírito Santo quanto Deus, quanto Jesus, são Deus. Deus, é um Deus, mas eles têm pessoas diferentes, eles têm personalidades diferentes. Então, quando nós falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três têm a mesma autoridade, só que eles se manifestam de formas diferentes. Deus é aquele que ninguém viu. Jesus é aquele que se fez homem para mostrar Deus. E o Espírito Santo está aqui, nós não vemos, mas nós podemos senti-lo, sabendo que é Deus em nós. Então, tudo aquilo que 2 ou 3 ligarem aqui na terra, ou seja, orarem em concordância, vai estar ligado no céu, é como se fosse um selo. Deus está falando, assim eu vou fazer. E tudo que nós desligarmos também vai ser desligado, porque nós temos essa autoridade. Se nós estamos em concordância de desligar, de desfazer alguma coisa, nós estamos fazendo com que o céu também se manifeste dessa forma. O nome de Jesus Cristo é outra arma de combate na oração. Por que o nome de Jesus Cristo? Porque, como eu falei na aula anterior, este nome é um nome poderosíssimo. João 14, 13 e 14, Jesus dizendo: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. O mesmo versículo da aula anterior. E o Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal. Então, ele está falando: olha, tudo que vocês fizerem, se for no meu nome, vai acontecer. Esses sinais vão acontecer. Então, o que é que está faltando em nós para que essas coisas aconteçam? Em nome de Jesus que nós falamos novas línguas, não é uma língua qualquer, são novas línguas. É em nome de Jesus que nós expulsamos demônios. É em nome de Jesus que se nós bebermos alguma coisa que é para matar, um veneno, não vai fazer mal nenhum. Então, quando nós colocamos o nome de Jesus sobre tudo, nós temos uma outra vida. A palavra de Deus fala para nós termos Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e não tomar o nome dele em vão. Não tomar o nome de Deus em vão significa não usar o nome de Deus de qualquer forma. Porque se nós usarmos de qualquer forma, ele começa a ficar comum. Da mesma forma o nome de Jesus. Houve uma época que as pessoas começavam a dizer o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Não tinha nem ideia do poder do sangue de Jesus, nem do nome de Jesus. Qualquer coisa estava falando sangue de Jesus. Da mesma forma, às vezes a mãe está lá brigando com a criança, num momento de raiva, e ela está assim, a ponto de explodir, e ela fala: Meu Deus do céu, será que essa criança não vai parar? Um momento de raiva, falando o nome de Deus, um nome que deve ser guardado, um nome que deve ser santificado. Então, quando nós olhamos aqui, estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão. Se nós usamos o nome de Deus, ou o nome de Jesus, ou o nome do Espírito Santo de forma aleatória, de forma banal, nós não vamos ter esse poder do nome dele, porque nós não vamos saber isso, nós não vamos entender isso. Então, nós precisamos manter esses nomes realmente santificados e saber que não é para ser usado de qualquer forma. Às vezes, no trânsito, grita: Jesus! Você está falando com raiva? Está glorificando a Jesus? O que você está fazendo? Então, daqui para frente, comece a pensar como é que você fala o nome de Deus, o nome de Jesus. Se você fala de qualquer forma, no momento de raiva, no momento de conversa, numa brincadeira, como é que você fala? Tome cuidado com isso. Terceira arma de combate, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é combate na oração. Se você tem a palavra guardada no seu coração, você pode usá-la no momento de combater numa oração. Você sabe que a palavra diz que Deus é aquele que cura. Então, no momento de você orar por alguém que está enfermo, você vai falar a palavra. O Senhor diz que vai curar, o Senhor diz que é aquele que cura. Você pode reivindicar essa palavra. O Senhor é aquele que supra as necessidades. O Senhor é aquele que não deixa a viúva e o órfão abandonados. Se é uma viúva, se é um órfão, eles estão lá sem saber o que fazer da vida, porque ficaram passando alguma necessidade, podem reivindicar. O Senhor fala que não vai deixar abandonado. E ele vai mandar o suprimento, ele vai mandar aquilo que precisa. O sangue de Jesus, olha aqui o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é outra arma. Olha o que diz Apocalipse. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Cordeiro é Jesus. E pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Então, falando daqueles que morreram porque amaram Jesus. Então, eles venceram pelo sangue. O sangue de Jesus nos dá a vitória. Então, aqui nós temos agora as qualidades desejáveis do intercessor. Primeira coisa, o intercessor precisa ter um coração de servo. E o que é ter um coração de servo? É ter
humildade. Provérbios 3:34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. O que é conceder graça? É estar diante de Deus e ele colocar o favor dele diante de você. Uma pessoa cheia de graça não é engraçada. Cheia da graça de Deus é porque ela está cheia do favor de Deus. Deus a favorece em muitas coisas. Deus faz com que as coisas girem ao redor dela para o bem. Isso é estar cheio da graça. Às vezes nós precisamos pedir que nós tenhamos graça diante dos homens, que os homens olhem para nós e deem o favor deles para nós. Um coração de servo também tem obediência. João 14:23 diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, olha ele falando, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Vai fazer nele morada através de quem? Através do Espírito Santo. Não é Deus Pai e Deus Filho que está no seu coração, mas é o Espírito Santo, representando o Pai e representando o Filho. Mas ele só vai fazer isso de que forma? Se você amar a Jesus e guardar a palavra dele. João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em amor permaneço, em seu amor permaneço. Ele estava dando o exemplo para nós. Ele obedeceu a Deus e estava dizendo: eu permaneço no amor de Deus. Se vocês me obedecerem, vocês vão permanecer no meu amor. Vocês vão ter essa comunhão comigo e vão receber tudo o que precisam. Um coração de servo é liberto do desejo de reconhecimento. Pessoas que vivem querendo reconhecimento, vivem dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ela não está tendo um coração de servo. Nós precisamos ser libertos desse desejo de reconhecimento. Quando nós lemos que ele cresça e que eu diminua, significa isso. Você não precisa se desejar ser reconhecido. Você deve ser merecedor de reconhecimento e as pessoas vão te reconhecer sem que você fique com esse desejo. Elas vão olhar para você e você vai ser reconhecido. Você não precisa gritar para todo mundo, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas vão te reconhecer. O coração de servo é fiel. 1 Timóteo 1:12 diz: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, Paulo estava dizendo aqui que ele tinha recebido a graça de Deus e Deus deu força para ele e considerou que ele fosse fiel. Então, esse dar força aqui é porque ele estava na graça de Deus, ele estava agradecendo a Deus porque a graça de Deus estava sobre ele, que deu forças e considerou que ele fosse fiel. Então, às vezes, nós precisamos pedir para Deus, Deus, me dá forças para eu ser fiel, me dá forças para eu ser conforme aquilo que o Senhor espera de mim, me dá forças para continuar. E agradeço ao Senhor por isso. Um coração de servo tem perseverança. Por exemplo, estar disposto a ficar até o fim de cada longo evento, que é aquilo que eu falei na aula anterior. Qualidades do intercessor, também ter um espírito ensinável. Ter disposição para receber instrução. Quando você se dispõe para estar num curso, num treinamento como esse, você está apresentando um espírito ensinável, que você está disposto a receber instrução para melhorar a sua forma de orar. Sempre nós precisamos melhorar a nossa forma de orar. Todas as vezes que eu leio um livro sobre oração, eu aprendo algo novo, aprendo algo diferente. Toda vez que eu vou para um treinamento que fala sobre oração, eu aprendo algo diferente. E sempre nós vamos aprender. Não adianta você falar, eu já sei tudo. Não, eu já sei isso.
Você não sabe todas as coisas. Você está nesse mundo para você continuar aprendendo. Todos os dias você vai aprender. Aquela pessoa que diz que já sabe, que não precisa aprender mais nada, ela pode falar: Jesus me leva, porque eu já estou pronto. Não preciso de mais nada aqui nessa terra. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos aprender e sempre aprender para melhorar. E quando você aprende, você precisa passar para outras pessoas, para que elas também aprendam de você. Quanto mais você der, mais você vai aprender. Além de ter disposição para receber instrução, precisa ter um coração aberto e disposto para receber correção. Muitas vezes as pessoas erram na oração e elas precisam ser corrigidas. Então, ela precisa ter um espírito ensinável, um espírito para receber aquela correção. Poxa, eu estou orando errado, então deixa eu melhorar, deixa eu corrigir a minha oração. Como é que nós corrigimos a forma de orar? Ouvindo outras pessoas também, analisando o que é falado, vendo, não é você fazer igual, não é você copiar o jeito da pessoa, mas é você aprender de que forma que você ora. Muitas vezes nós esquecemos que é o Espírito Santo que está aqui conosco. E nós falamos em Deus, falamos em Jesus, mas esquecemos o Espírito Santo. E ele está aqui, pertinho de você. Está dentro de você. É só você falar com ele. Não precisa gritar, porque ele é bem suave, ele é bem tranquilo, ele é bem educado. E ele vai te ouvir. Até os seus pensamentos ele ouve. E quando você não sabe falar como você deveria, ele muda suas palavras para que fique uma forma entendível e ele manda para Deus. Deus, é isso que a pessoa quis dizer. É isso que ele quis dizer. Não leve em consideração aquilo, não, Senhor. É isso aqui que ele queria dizer, porque ele conhece o seu coração. Deus também conhece, mas ele deixou o Espírito Santo aqui para fazer este papel de interceder por você, de transformar a sua oração numa forma entendível para que Deus te responda. Então, nós precisamos saber que nós temos isso. E aqui nós terminamos a aula 2. Eu espero que você tenha anotado tudo, que você estude e nos vemos na última aula deste primeiro treinamento. Que Deus abençoe você com paz, com saúde e com prosperidade.